Bom dia, igreja. Bom dia. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Amém. Bom dia a você que nos acompanha pelas redes sociais. Eu sou o Fernando, evangelista Fernando. Estamos aqui na Igreja Evangélica Testemunho Apostólico, situada na Avenida Raguel Bischoff, 7617, ao lado do depósito de material Faro. Você, se sentir à vontade, pode vir nos fazer uma visita. Glória a Deus. E se sentir à vontade de abençoar esta obra também, o Pix da nossa igreja é igreja@ta.gmail.com, e o Senhor fará em sua vida. Amém. Amém? Abram suas Bíblias em 1 Pedro. Pedro, versículo 1. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 13, perdão. Glória. Capítulo 1, versículo 13. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: portanto, estando com a mente preparada, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, pois está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, tendo purificado a vossa vida na obediência à verdade que leva ao amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração, tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, ao qual vive e é permanente. Aleluia. Vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos a Te agradecer, Senhor, por mais uma manhã o Senhor nos permitir estarmos reunidos em Tua glória. Peço, Deus da glória, a Ti, que o Teu Santo Espírito fale com a Tua noiva, assim como o Senhor falou comigo, Deus da glória, que o Senhor venha instruir a Tua noiva, Pai. Senhor, que não seja nada de mim, mas tudo de Ti, Senhor, porque tudo é para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, eu clamo a Ti nesta manhã, Espírito Santo, conduza, meu Pai, em nome de Jesus, e que a Tua igreja venha ser alimentada da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que possamos pôr em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinar nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, eu entrego em Tuas mãos essa mensagem, seja o Senhor a falar em todo o tempo. É isso que eu te peço e já te agradeço, não, em glória do santo nome. Amém. E graças a Deus. Vamos dar uma oração para o tema que o Senhor me deu nesta manhã é: desbloqueie Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Como nós lemos aqui no texto de 1 Pedro, nós precisamos andar em santidade. O próprio texto diz: sede santo, pois eu sou santo. Para eu alcançar esse nível de santidade, eu preciso desbloquear o Senhor em minha vida. E muitas das vezes nós não conseguimos alcançar esse nível de santidade que vem do Senhor, porque justamente tem coisas bloqueadas. O Senhor está bloqueado em alguma área da minha vida. E quando Ele está bloqueado em alguma área da minha vida, eu não consigo chegar onde Ele quer que eu chegue. Eu tenho acesso a Ele, mas Ele não tem acesso a mim. E aí fica difícil nós verdadeiramente andarmos como Ele quer que nós andamos. O texto em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23,
vai nos dizer assim: o mesmo Deus de paz vos santifique plenamente ou completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. O mesmo que é fiel é o que chama e qual também o fará. É Ele quem vai nos santificar. Glória a Deus. Mas para isso acontecer, eu preciso desbloquear Ele em todas as áreas da vida. O problema é que várias áreas Ele se encontram bloqueadas. Como por exemplo, às vezes nas finanças, eu consigo gastar com tudo em minha vida, mas quando chega para abençoar a obra do Senhor, eu tenho um bloqueio. Está pedindo muito dinheiro, é muita coisa para mim, eu não vou abençoar, não vou fazer. Nós estamos bloqueados, bloqueando o Senhor nesta área, mas queremos as bênçãos do Senhor. Como no perdão, nós erramos, pedimos perdão ao Senhor, mas na hora de liberar o perdão para um irmão, não, o que ele fez para mim é inadmissível. Eu não consigo perdoar. Por que eu não consigo perdoar? Porque o Senhor está bloqueado. Eu quero perdão, mas não consigo liberar perdão para ninguém. E nós temos que começar a refletir em tudo isso. O Senhor precisa ser santificado dentro de nós. Eu só vou conseguir ver o Senhor se Ele estiver santificado dentro de mim. Se Ele não estiver, isso não vai existir. É simples assim. A palavra do Senhor, lá em, se não me engano, João 17, vai dizer que a palavra nos santifica. A palavra do Senhor nos santifica de fora para dentro. Agora o Senhor Jesus Cristo precisa ser santificado de dentro para fora por intermédio do Espírito Santo. E para isso acontecer, nós precisamos deixar o Senhor verdadeiramente entrar no nosso ser. Ele ter livre acesso em todo o nosso ser, para que verdadeiramente nós possamos alcançar, verdadeiramente possamos ver a Ele. E nós precisamos entender isso, amados. E o Senhor falou muito comigo nessa mensagem. E eu me vi como num campo. E nesse campo, mudas de algodão. Mudas de algodão. E por cima dessas mudas de algodão, neve. Neve, branco, branco, branco. E as assolações do dia, ou seja, o sol bate, essa neve vai derreter. E o que tem dentro? Algodão. Porque o Senhor está dentro de nós. Ele precisa ser visto pelas pessoas. E nós precisamos entender isso. As aflições do dia vão vir, mas o que tem dentro é santidade. O Senhor está em mim. Glória a Ti, Senhor. As coisas vão acontecer e eu vou demonstrar o que eu estou cheio. Mas o que nós estamos nos enchendo? O que nós estamos mostrando para as pessoas? Até mesmo muitas vezes dentro da igreja, dentro da nossa própria igreja, no nosso meio. O que nós estamos mostrando? Nós temos que parar e pensar nisso. Nós vivemos uma vida tão corrida, amados. Tão corrida, que o Senhor já não é mais a nossa prioridade. E se Ele não for a nossa prioridade, nós iremos ficar. Pense um pouco, feche os olhos um pouquinho, por uns instantes. Pense o Senhor voltando e você ficando. Pense. Você ficando por quê? Porque não pôs Ele como prioridade e Ele não foi santificado dentro de você. Ele não foi santificado dentro de você. E se Ele não é santificado dentro de mim, eu não consigo verdadeiramente viver com Ele ou morar com Ele na vida eterna. É simples assim. E nós precisamos entender isso. Viver uma vida de santidade não é culto, irmãos. Nós precisamos cultuar, precisamos, temos que estar na igreja, temos que estar na igreja. Mas não é só isso, como eu já disse outrora em outra ministração. A nossa vida é um culto para o Senhor. E por nossa vida ser um culto para o Senhor, a minha vida tem que ser em santidade. Eu sou o Fernando aqui na igreja, eu sou o Fernando na minha casa, no meio dos meus colegas, no meu trabalho, eu sou a mesma pessoa. Aquele que verdadeiramente ilumina outras pessoas, porque Cristo está dentro de mim. Aleluia. E nós precisamos ter isso na nossa vivência, até que o Senhor venha nos buscar. Como o texto disse, nós estamos numa preparação para a vinda do Senhor. Mas será que nós estamos nos preparando? Ou estamos preocupados com o nosso próprio umbigo? Como Paulo diz, combati o bom combate e encerrei a carreira e guardei a fé. Será que nós estamos combatendo o bom combate? Será que nós estamos preocupados com o Senhor? Ou preocupados com os nossos próprios interesses? Nós precisamos refletir, amados. Isso é muito sério, o Senhor está voltando. E muitas das vezes nós estamos dando de ombro. Aí você olha para a igreja
preparar, irmãos. A volta do Senhor está muito próxima, não é brincadeira. Não é brincadeira. Do que eu puder falar do Senhor para as pessoas ao meu redor, eu vou falar. Nós precisamos ter esse início, essa iniciativa. Nós precisamos disso, amados. Levar o Senhor a sério, sem brincadeira. Desbloquear Ele em nossas vidas, em todos os sentidos, não em algumas áreas, não, em todos. Ele tem que ter livre acesso. Nós temos livre acesso a Ele, mas Ele tem que ter livre acesso em nós. Mas infelizmente nós bloqueamos Ele em muitas áreas, e muitas coisas não fluem. E se as coisas não fluem, com certeza também a salvação fica já em xeque também. Porque a palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém vai ver a Deus. Como diz em Hebreus 12, versículo 14: segue a paz com todos e a santificação. Sem santificação, ninguém verá Deus. Ninguém. O próprio Jesus nos deixou bem claro, né? O Pai Nosso. Vocês já pararam para repetir o Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. O nome dele tem que ser santificado aonde? É em mim. Aleluia. É dentro de mim. Glória a Deus. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Como é que eu faço a vontade do Pai se ele não está enraizado em mim? É o Pai Nosso em Cristo, ele está falando sobre Cristo. Assim na terra como no céu. Como que eu vou fazer a vontade dele aqui na terra se ele não está enraizado em mim? Eu vou fazer as minhas vontades. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. João 6:51. O pão vivo que desceu do céu. Quem é? Quem é? Nosso pão de cada dia, Jesus. Esse é o nosso pão de cada dia. Nós precisamos nos alimentar para poder conseguir combater este mundo aí fora. É o alimento nosso diário, Jesus. Não é brincadeira. Mas parece que está todo mundo assim, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí para viver em santidade. Eu não estou nem aí para nada, eu vou viver na minha vida. Não paga para ver nós. A volta dele está muito próxima. Está muito próxima. Os dias estão, o final do ano já está aí, começou ontem. Será que está difícil de ver que o Senhor está voltando? Qual a dificuldade que tem de entender isso? E se eu não buscar ter uma vida de santidade, mas eu vou ficar. E aí eu imagino, já pensou os meus filhos indo e eu ficando? Já pensou? Já pensou minha esposa subindo e eu ficando? Nós temos que começar a pensar nisso. E correr atrás de fazer as coisas que agradam ao Senhor. Viver uma vida de santidade. Não é correr atrás das coisas desse mundo. Colossenses 3 nos ensina claramente: buscai as coisas que são do alto, de cima, e não terrenas. Mas quando você olha para a igreja, eu quero saber da minha vida, eu quero saber do que eu tenho para fazer aqui, eu não quero saber de Deus. E quando der, eu vou. Nós honramos muitas das vezes o homem terreno. Eu estou com dor, eu estou ferido, eu estou doente, eu vou honrar o homem na terra. Eu não posso faltar no meu trabalho, senão eu vou ficar com falta, vai descontar e talvez eu vou ser dispensado. Mas eu consigo segurar doente lá 12 horas de trabalho. Mas um culto de 2 horas é muito confio para mim, eu vou morrer. É a dor da minha morte, vai ser um culto de 2 horas. E eu não consigo ir para o culto, porque eu tenho meu trabalho, né? Cuidado, irmãos. Cuidado de ficar pondo trabalho à frente do Senhor, que Ele pode tirar o seu trabalho. Pense nisso. Ah, por que você não foi, irmão? Ah, porque eu trabalho, né? Uma coisa é você trabalhar no horário do culto, é diferente. Outra coisa é você trabalhar e estar cansado e não querer vir para o culto, irmãos. Outra coisa é, se você está trabalhando no horário do culto, beleza. Agora você trabalhou o dia inteiro, na hora do culto, você deixou de cultuar a Deus e falando que honra a Deus, que Deus é prioridade na tua vida e você não vem, cuidado, você pode perder o seu trabalho. O trabalho passa a ser empecilho, passa a ser bloqueio. Por que você não participou, irmão? Ah, porque eu estava trabalhando, eu cheguei em casa já cansado e não deu para mim. Bloqueio. O trabalho foi bênção, outrora foi bênção, hoje está sendo bloqueio para fazer algo no Senhor. Passou a ser um bloqueio. Mas quando estava desempregado, Senhor, abre a porta de emprego. Senhor, faça isso, faça aquilo. O Senhor abriu a porta de emprego, agora eu vou bloquear ele, porque eu já não preciso mais dele nessa área. Nessa área eu preciso de um bloqueio. Cuidado, amados. O Senhor tem que ter livre acesso a todas as áreas da nossa vida. A nossa corrida não é para essas coisas terrenas, é para o céu, amados, é para o céu. E isso é muito sério. E nós precisamos levar o Senhor a sério.
Aleluia. Tem uma história que a Bíblia nos conta em Lucas 15, a partir do verso 11. A palavra vai nos dizer que havia um homem, esse homem tinha 2 filhos. O mais moço, então, tomado de um sentimento de independência, ele chega ao pai e diz: pai, dá-me parte da herança que me compete. O pai então assim o faz. Então ele pega, passado algum tempo, ele pega essa herança, e ele parte dali para uma terra longínqua, e passa a viver a sua vida dissolutamente, gastando toda a sua fortuna, até que tudo chega a um fim. Teve um fim. Tudo que nós tentamos fazer longe da presença do Pai, ou achar que estamos na presença do Pai, fazendo a vontade dele, mas fazendo a nossa, dá ruim. Ou nós deixamos ele ter acesso completo e ficamos na presença dele, ou vai dar ruim. Então agora esse jovem longe do Pai, longe de todos, ele começa a padecer necessidade. Então ele começa a procurar trabalho. Quando ele arruma um trabalho, então, de apacentar porcos. E aí, apacentando porcos, então, esse jovem, ele sente vontade de comer as bolotas dos porcos. Foi quando então ele caiu em si. E lembrou que na casa de seu pai, os trabalhadores de seu pai, os empregados de seu pai comiam do bom e do melhor. E ele aí naquele momento padecendo necessidade. Então ele começa a ensaiar. Ele faz um ensaio. Olha, eu vou voltar para o meu pai. Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, apenas servo me basta. Trata-me como um dos seus empregados. Ele ensaiou. E partindo dali, ele foi em direção ao pai. Uma coisa que isso me ensina é que não importa a situação em que você esteja, aonde você esteja, a graça alcançou ele no chiquinho. Eu não sei como você veio à presença do Pai, eu não sei por onde a graça te alcançou, mas o Senhor ele é único nas nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Ele não faz acepção de pessoas. Mesmo você no chiqueiro, ele ainda te ama. Mesmo você na dificuldade, ele ainda te ama, ele ainda é Deus. Nós temos que entender isso. Esse jovem então ele toma partido e começa a voltar para o pai. O pai então começa a observar de longe. E a palavra do Senhor diz em Jeremias 29:11: e eu pensei os planos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Jeremias 33:3 também vai nos dizer: clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. Ele clamou, ele voltou. O pai então estava observando de longe, assim como o pai faz conosco. Ele nos observa de longe. Ele observa cada passo nosso. E nós precisamos nos atentar nisso. Então quando ele chega ao pai, então o pai abraça ele, começa a beijar ele, o pai vem em desespero e abraça ele. Então ele começa a recitar aquilo que ele tinha treinado. Pai, eu pequei perante o céu e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, apenas servo me basta. E aí o pai cortou ele. Pai, parou. Traga vestes novas para ele. Traga vestes novas, sapatos novos. Por que o pai cortou ele? Era bem no momento em qual ele ia falar para o pai tratar ele como empregado. E o pai não quer empregado, o pai quer filho. Aleluia! Pense que servir ao pai e servir como filho. Então o pai manda trazer vestes novas, sapatos novos, um anel para colocar no dedo, um anel de filho. Manda matar um novilho cevado para que eles festejassem. E ele diz: esse meu filho estava morto, ele viveu, tinha se perdido e foi achado. Então o seu irmão agora ele vem do campo. Seu irmão mais velho vem do campo. E ele vê aquele barulho de festa. Então ele chama um dos seus servos e diz: que barulho é esse? Que festa é essa? Então o teu servo diz: olha, teu irmão, ele retornou são e salvo. E teu pai mandou que matasse o novilho cevado. Então esse irmão vai dizer: ele fica irado. E ele não quer entrar para participar da festa. Então o pai vem ter com ele. Quando o pai vem ter com ele, o pai, ele chega ao pai e fala: pai, esse eu te sirvo há tanto tempo. E o senhor nunca permitiu que eu matasse o novilho cevado para festejar com os meus amigos. E vem esse teu filho, que gastou todas as suas fortunas com as meretrizes. O senhor assim o faz? O pai disse: filho, você ainda não entendeu.
sempre está escondido em tudo que é meu, mas é justo. Alegremos e foguemos, porque esse seu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido. Amados, nós temos que entender que longe do Senhor nós estamos mortos. Nós estamos perdidos. E com Ele nós temos vida e vida em abundância. Mas nós temos que começar a ler a Bíblia e trazer para nós a forma correta. Porque olhando para esse texto, talvez eu mesmo já me vi nessa história do filho pródigo. Eu me encaixo nessa história. Só que agora eu estou do outro lado, agora eu já estou servindo o Pai. Agora nós passamos para o outro lado, nós estamos servindo ao Senhor, amém? As nossas ações têm que ser as ações do Pai. Infelizmente, hoje nós estamos tendo ações do filho mais velho dentro da igreja. Estamos com a mente de escravo, não com a mente de servo filho, mas servo escravo. E isso é muito sério. Nós temos que começar a refletir. O Senhor me deu algumas coisas que eu chorei muito com essa mensagem. Olha que eu já tinha ministrado ela algumas vezes, mas dessa vez o Senhor falou comigo diferente. Eu espero que fale com você diferente. Então o Senhor me ensina claramente o fato de servir ao Senhor não significa que Ele está em você, ou melhor, não significa que Ele está te guiando. O fato de nós virmos para um culto, virmos para a célula, virmos participar do evangelismo, não significa que Ele está nos guiando. Nós vamos entender isso. Qual que foi a vontade do Pai? Estava de braços abertos esperando aquele filho. Beijou, abraçou, se alegrou e festejou. Qual que deveria ser a vontade do irmão mais velho? Abraçar, beijar, se alegrar e participar. Meu irmão voltou. Glória a Deus, estou feliz por você. Estou feliz, vamos caminhar junto aí. Mas qual foi a vontade do filho? Assim nós agimos muitas das vezes. O irmão pecou, esse aí, nem paz do Senhor eu dou para esse nome. Esse cara está pecando, está no pecado. Nós nos colocamos muitas vezes maior que as pessoas ou melhor que as pessoas. Nós temos que entender que nós somos irmãos em Cristo. Eu não sou melhor que ninguém, eu não sei mais do que ninguém, eu não sou nada, eu sou apenas um servo do Senhor como filho, não como escravo. Nós precisamos entender isso. Veja que a vontade do Pai foi uma, a vontade dele era: não perdoou o irmão, não liberou perdão, é ele lá, eu aqui, eu não quero saber. Ele não pode vir fazer as coisas que nós estamos fazendo, ele não pode voltar, ele não tem o direito de voltar. Foi isso que ele quis dizer para o Pai, se colocando como o melhor que o próprio irmão, quando na verdade ele deveria ser alegrado. Ou seja, ele tinha acesso ao Pai. O Pai não tinha acesso a ele. Dá para entender? O Pai tem que ter acesso em mim e você. Por isso eu digo: servir. Estou servindo, estou nos cultos, eu estou isso, eu estou aquilo. O Pai tem que ter acesso. Acesso livre, todos nós. E infelizmente isso acontece conosco. Em qualquer história que nós viemos ler da Bíblia, nós queremos nos colocar como mocinho. Como muitas das vezes nós somos vilões, nós não somos mocinhos. E Moisés, como eu já falei outrora, eu sou o Moisés, o cara que leva o cajado e cuida do povo. Eu não sou o povo que reclama, que está lá que Moisés está conduzindo. Então, cada vez que nós estamos em alguma história bíblica, eu sou sempre o mocinho, eu não sou o vilão. E a ação hoje da igreja, muitas das vezes, está sendo como do irmão mais velho. Quando eu deveria abraçar, estou empurrando, não estou nem aí. Cada um na sua mão. Nós precisamos entender. Viver em santidade, amados, é de dentro para fora. O Senhor tem que ser santificado dentro de mim. Dentro de mim. A vontade do Pai tem que ser a vontade do Filho. A vontade do Pai só não vai ser a vontade do Filho quando o Filho ele tem mente de escravo. Está com mente de escravo? Então é dividido. O Pai não tem acesso a ele. E nós precisamos entender isso, amados, verdadeiramente. Segundo ponto. A falta de tempo de qualidade com o Senhor não permite que alcancemos um nível de santidade ao qual podemos ver ao Senhor. Tempo de qualidade
Entenda isso. Tempo de qualidade não é só vir em culto, irmãos. Não é só vir em culto. Eu preciso ter um tempo. Qual que é o pão nosso de cada dia? É Jesus. Eu preciso pelo menos, no mínimo, 1 hora. É orar, clamar ao Senhor, derramar os pés do Senhor e ler a palavra do Senhor. Isso é todos os dias. Ser cristão não é uma religião. Ser cristão é um estilo de vida. Meu estilo de vida é ser cristão. Eu vou estar em contato com o Pai. Amados, por que vocês acham que muitos hoje estão deixando a religião, o nosso estilo de vida cristão, para isso aí, para candomblé, umbanda? Por quê? Por quê? Sabe que isso só serve, não tem tempo de qualidade com o Senhor. E não é só na igreja, irmãos, você tem tempo de qualidade na minha casa. E aí muitas das vezes você fala, mas eu trabalho. Pare de falar que você trabalha, porque você pode perder o seu trabalho. Porque se você olhar para a Bíblia, Jesus ele era carpinteiro. Ou ele foi oficial carpinteiro, ou ele seguiu o pai, mas mesmo assim tinha que ter feito um curso para ter esse nome de carpinteiro. Paulo, ele fazia tenda com máquina e precisa de trabalhar. Então pare com esse negócio de eu trabalho e não estou tendo tempo para isso. Pare com isso, Deus pode te pegar. Cuidado. Cuidado, você tem que agradecer que Deus te abençoou o seu trabalho. Agora você agradeça ao Senhor, faça a sua parte. Nós colocamos muitas barreiras, muitos bloqueios. Eu trabalho, eu vou bloquear o Senhor aqui, não dá para me ir, eu não posso participar. Eu chego em tempo, mas eu vou ligar a televisão, vou esticar meu pé no sofá, está tranquilo para mim. Não é desse jeito, amados, não é desse jeito. Eu preciso de tempo de qualidade, se não tem tempo de qualidade, eu vou me render a qualquer vez de doutrina. Aí eu faço amizade no trabalho, o cara vai no candomblé da Umbanda, eu vou lá fazer uma visitinha. Ah, não tem problema, eu vou pro culto, também posso ir lá no candomblé da Umbanda. Eu vou lá quando eu fico. Por quê? Não tenho tempo de qualidade, eu não tenho base. Eu estou firmado na rocha. Eu só venho aqui servir. Tem culto, quarta, sexta, domingo, eu estou lá, mas eu não tenho tempo de qualidade na minha casa, não adiantou de nada. Você está indo de vento em pouco. O primeiro que chegar com você, ele te leva. É o primeiro. Ou nós temos firmeza no Senhor e ter a certeza daquilo que nós queremos, para ter uma vida abençoada, uma família abençoada, para estar centrado no Senhor, eu preciso ter tempo de qualidade, isso é fato. Aleluia. Não tem como você alcançar um nível de santidade sem tempo de qualidade, não dá. Então eu tenho que começar a pensar, eu quero ser salvo, eu quero reinar com Cristo. Para isso acontecer, eu preciso de tempo de qualidade. Sem tempo de qualidade eu não vou alcançar isso, mano. Sério. Não é só vir para culto. Às vezes nós ficamos tão habituados só culto. E eu chego lá em casa e viro a Bíblia na estante e deixo pegar a poeira lá. Domingo, quando passar, vou pregar, eu abro de novo. Se precisar, tem que mudar logo lá. Nem vão precisar ter. Isso aqui é a boca do Senhor, mas a nossa alimento diária. Pense em ficar sem comer pela sua vida, para você não se aguenta. É a mesma coisa a palavra de Deus. Se eu não tiver enraizado aqui, se o Senhor não for santificado dentro de mim, eu não vou conseguir suportar. Eu não vou alcançar um nível de santidade. É muito além do que nós imaginamos ou pensamos, amados. Santidade não tem a ver com prostituição, com álcool, com droga. Isso também. Mas a santidade é a minha forma de viver, é o meu procedimento. As minhas ações têm que demonstrar Cristo. Mas se eu não tenho tempo de qualidade, como é que eu vou demonstrar Cristo? Como que eu vou demonstrar Cristo? Nós temos que parar de pensar, parar de barreira, bloqueio. O Senhor está bloqueado em um monte de área. Bastou bater um cansaçozinho, alguma coisa, já bloquear o Senhor. E outras. Então a gente fica muito assim, ele entende. Ele não entende não. Para com isso. Ele não entende não que você está tendo todo o tempo do mundo para ter tempo de qualidade. Você não está tendo porque você não quer. Pense nisso. Olha, eu não consigo. Levanto 1 hora mais cedo, eu estava trabalhando, eu levantava 1 hora mais cedo, minha esposa testemunha disso. Eu levantava 1 hora mais cedo para testemunhar.
antes de sair de casa. Aleluia! Poxa, eu não consigo, eu já levanto 3 horas da manhã, então eu tenho que levantar 2. Então quando você voltar, mas o seu dia tem que ter pelo menos 1 hora para o Senhor. É o mínimo, eu estou falando o mínimo. Se puder mais, amém. Mas é mínimo 1 hora. E isso vai fazer com que você flua na sua vida, o seu casamento vai ser uma bênção. Aleluia! Seu casamento, seus filhos, as coisas vão fluir. Por quê? Porque Cristo está realizado em você. Você tem base para isso. Nós precisamos entender que Cristo é tudo. Tantos louvores nós louvamos hoje aqui. Tantos louvores. Nós precisamos entender isso. Sem santidade ninguém vai ver a Deus. Eu não posso ver a minha vida de qualquer jeito. Eu tenho que buscar essa santidade, eu tenho que lutar por ela. É fácil? Não. Não. Não é fácil. Mas também não é difícil. Mas também não é difícil. O próprio Jesus nos ensina mais. O próprio Jesus ele teve tempo de qualidade. Ele se separava para o monte. Aleluia. Marcos 1,35. Eu não ia abrir, não, mas eu vou abrir Marcos 1,35. Não tá, acho que não está aí, não. Marcos 1,35. Acompanha aí comigo. Levantando-se de manhã, muito cedo, quando ainda estava escuro, saiu de casa, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus. Tempo de qualidade, ele tinha tempo de qualidade com o Pai. Ele se separava para orar. Você entende que não é só vir para a igreja e ficar no automático? Não. Eu tenho que me separar, eu tenho tempo de qualidade com o Pai. Isso é necessário, irmãos, para uma vida cristã. Ele tinha acabado de fazer um milagre nesse texto aí, e ali eles dormiram ali. De manhã Jesus saiu escondidinho e foi lá orar ao Pai, sozinho. Nós precisamos disso, desse tempo de qualidade. Sem esse tempo de qualidade nós não vamos alcançar nada. Nada. Terceiro ponto, precisamos urgentemente de uma transformação de mente. Nossa mente precisa ser transformada. Romanos 12:2, um texto muito conhecido. Seja transformado pela renovação da nossa mente. Eu só vou ter uma transformação de mente se eu desbloquear o Senhor e Ele ficar enraizado dentro de mim. Aleluia! Aí alcança a minha mente. Primeiro desbloqueio precisa do meu coração. Não adianta eu querer ser transformado a mente se o coração não está transformado. Não adianta. É em vão. Nós estamos com mente de escravo, quando nós devemos ter mente de filho. Não de servo escravo, mas de servo filho. O servo escravo ele anda como quer, não tem comprometimento nenhum, não tem um particular com Deus. O servo escravo ele anda de vento em pouco, para onde ele quer, do jeito que ele quer. O servo filho ele obedece. O servo filho tem prazer de estar cultuando ao Pai. O servo filho tem prazer de abençoar a obra do Pai. O servo filho, a vontade do Pai está dentro dele. O Pai está enraizado dentro dele. A diferença do servo filho e do servo escravo é que o servo escravo, o pai não tem acesso a ele. O servo filho, o pai tem pleno acesso a ele. Essa é a diferença dos dois. E aí nós precisamos refletir que tipo de servo nós somos: filhos ou escravos? É só nós analisarmos a nossa vida. Às vezes não liberamos perdão para ninguém. Seja servo filho, libera perdão, deixa o Pai trabalhar no seu coração. Tira esse coração duro. O Pai precisa trabalhar dentro de você, precisa trabalhar dentro de nós. Aleluia. Mateus 27:51. Aí. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram:
verdadeiramente este é o Filho de Deus. Já se rasgou, o acesso está livre. Está livre! Agora precisa ter livre, precisa ter liberdade de nós também. Nós precisamos bloquear o Senhor para ter uma vida santa. Conversando um dia desse, a pessoa me disse: olha, é impossível ter uma vida santa, porque nós não somos Jesus. E eu disse: é impossível não ter uma vida santa. Porque se ele sabe, porque eu sou santo, é ele que vai fazer você santo, não é eu mesmo, porque eu não consigo. Mas ele me santifica. E ele é santificado dentro de mim. Por conta desses pensamentos, é impossível, eu vou levando a vida de qualquer jeito. Eu não busco santidade, já que é impossível. Então eu não vou buscar santidade, eu não estou nem aí. E assim Satanás vai ganhando muitos. Vai ganhando muitos, você não vai conseguir. Você não vai, consegue sim. Se o Senhor se enraizar no teu coração, você vai ter uma vida de santidade e você vai reinar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 1 Pedro, acho que está aí, né? 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor. Aonde que é para santificar Cristo? É no coração. Ele precisa ser santificado dentro de nós. Ele precisa ser santificado dentro de nós. Nós não podemos andar a nossa vida de qualquer jeito. E quando ele for santificado dentro de nós, nós vamos andar como ele quer, não como nós queremos. Antes de santificar a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, obediência, com uma boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o que é mal. O Senhor tem que se santificar dentro de nós, irmãos. Nós precisamos mudar, virar a chavinha um pouco e procurar ter uma vida de santidade e entender que Ele está voltando. O Senhor está voltando, Ele tem pressa que nós verdadeiramente andamos como Ele quer. Nós precisamos desbloquear Ele, urgente. Ele tem que ter livre acesso. Precisamos ser direcionados e guiados por Ele. E como nós vemos o irmão mais velho, o pai não tinha acesso a Ele. Por isso que a vontade dele não era a mesma do pai. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia. Aleluia. O Senhor tem que estar enraizado em nós. Enraizado. Quando eu venho para o culto, eu venho porque Ele está enraizado. Eu amo estar no culto. O meu sentimento de servo filho, eu não quero nem sair daqui. Quando eu vou abençoar a obra do Senhor, meu sentimento é de servo filho, eu quero dar tudo. Quando eu participo das coisas do Senhor, eu quero entregar cada vez mais, porque esse é o sentimento do servo filho, e ele está desbloqueado em mim. Nós precisamos ter esse sentimento de verdade, buscar as coisas do alto, não as coisas terrenas, que aqui vão ficar. Nós precisamos refletir, irmãos, que o Senhor está voltando. E como será se nós não buscarmos esse nível de santidade?
sem santidade, ninguém vai ver a Deus. Apocalipse 20, versículo 10. Diz-te ainda: não segues as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Aleluia. E eis que venho sem demora, comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio. Aleluia! Amado, o Senhor está voltando. Busque viver uma vida de santidade. Enraiza ele no coração de verdade. Que ele seja santificado no coração. Desbloqueia. Eu não sei como você chegou aqui nesta manhã. Eu não sei como você chegou aqui. Que parte do Senhor precisa ser desbloqueado. Na real, ele deveria estar bloqueado em área nenhuma. Em área nenhuma ele deveria estar bloqueado. Mas infelizmente ele está bloqueado em algumas áreas. E essas áreas o Senhor precisa entrar e fazer morada. Quando ele entra e faz morada, as coisas mudam. Se nós queremos verdadeiramente alcançar, ver o Senhor ou viver com o Senhor, nós temos que correr para ter essa vida de santidade. De verdade, Deus. Desbloqueie o Senhor e a sua vida vai mudar. Amém?